Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E hoje, para surpresa de todos, estou trazendo aqui o Ademir Serafim Júnior, que é um dos 3 jovens talentosos, vamos dizer, que tiveram a coragem de criar um núcleo, digamos assim, um grupo, ele já vai explicar já sobre isso, sobre o que é isso, o núcleo 137, para divulgar os ensinamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose e outros, né? Vamos começar então cumprimentando. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Veio tirar umas fériasinhas em Florianópolis? Vim aproveitar e mandei uma mensagem pro Grego. E aí eu te convidei, vamos conversar sobre o 137, né? Assim que o frio na barriga dá uma controlada, né? Dá frio na barriga nada. Você é instrutor da SBE, vocês 3 são instrutores da SBE, né? Isso. Nós 3 somos instrutores da Sociedade Brasileira de Eubiose. Provavelmente eu sou o mais novo, tanto de idade quanto nos estudos mesmo. Sim. Os meninos já têm, enfim, uma bagagem bem maior que a minha, então eu preciso correr bastante atrás aí para acompanhar. Então vamos começar pelo seguinte. Vamos falar por que vocês resolveram criar isso, o que é esse núcleo 137, porque você sabe que desde que eu conheci o Jorge, 11 anos atrás, através de um amigo comum, aí eu comecei a ter conhecimento do que era eubiose. Nunca ouvi falar de eubiose, eu tinha ouvido falar, nunca me interessou, e a partir daí eu acabei virando até membro honorário, né, com o tempo e tal. E eu tenho percebido que existem muitas formas de divulgação, né, da eubiose. O próprio site, que para mim ainda carece de muita informação, o site é pobre da SBE, mas é isso, a gente tem que dar tempo ao tempo. Lógico. A gente sabe dificuldade de pessoas, de voluntários, né? E a gente tem visto iniciativas tipo Vida Inteligente, que começou curiosamente com o Jorge em 28 de setembro de 2005, uma data esperada tanto pelos eubiotas, né? Muito especial. Depois tem iniciativas que nem a de vocês, que é mais recente. Quanto tempo vocês começaram com? 3 anos e pouquinho. Já tudo isso? Já. Olha como o tempo voa. 3 anos e pouco, o núcleo 137. Tem fizeram um tal de café com o JHS, né? Sim, que é uma outra, muito bacana. Uma outra iniciativa, que são reuniões esporádicas. Tem um outro tipo de programa de televisão que parece que é, como é que é? Conversando com o JHS, como é que faz? São 4 pessoas que geralmente fazem? Foi uma série de vídeos que o pessoal fez, eu não sei exatamente, mas eu acho que eu já vi um pouco disso. Então é interessante a forma de divulgar isso é muito bacana. O que fez... a gente não sabe o propósito de cada um, né? Mas eu quero saber hoje, então, trazendo você aqui, que você representa o núcleo 137, o que vem a ser o 137 e por que você e seus colegas, seus irmãos, assim, resolveram fazer essa iniciativa? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Grego. A minha ideia era vir assistir uma gravação e agora foi isso, é verdade. O prazer mesmo de estar aqui. Grego, o Núcleo 137 ele surgiu da seguinte forma. Hoje eu estou aqui falando em nome meu, Ademir Serafim Júnior, e dos meus irmãos Thiago Rodrigues Alves e João Paulo Miranda, que me acompanham nesse trabalho. Nesse tempo de estudos, que nós começamos a tentar investigar, tentar aprender um pouco sobre a ciência das idades, nós percebemos o tanto que isso nos abre portas. Não só portas do mundo, mas portas para o autoconhecimento. E o que a gente consegue fazer, o modo como nós conseguimos enfrentar o mundo com a ferramenta do autoconhecimento. Nós percebemos o seguinte: o processo iniciático ele ainda tem muitas barreiras no mundo. Por quê? São feitos associados a religiões, a ordens, a escolas iniciáticas, e as pessoas em geral têm muitos preconceitos. Muitos. Qual que foi a nossa ideia então? Se nós conseguíssemos desenvolver uma ferramenta para que as pessoas estivessem trabalhando a sua iniciação sem perceber. Então assim, elas estivessem trabalhando pela sua iniciação, ouvindo uma música, assistindo um filme, vendo um quadrinho, enfim, dentre muitas plataformas que existem na cultura pop. Em cima disso, então, nós fundamos o que a gente chama Núcleo 137. A ideia até do nome, por ser além de ser um número extremamente simbólico... nós vamos falar sobre ele. Então tá bom. Tá. Mas aí, então eu vou falar a parte exotérica do nome. A ideia do 137 é o quê? Um projeto feito por 3 pessoas que vai trabalhar 7 plataformas de contato. Então hoje nós temos as redes sociais, temos alguns trabalhos presenciais, que a gente faz umas oficinas, uns bate-papos, nós fazemos vídeos, nós fazemos podcasts, enfim, com o tempo a gente ainda vai chegar até a 7ª plataforma, mas na ideia assim, de tentar desmistificar, tentar tirar um pouco os véus e fazer com que as pessoas
dentro do seu livre-arbítrio, consigam ir se lapidando, trabalhando, abrindo as portas da consciência que existem dentro de cada um. Mas tudo dentro dos ensinamentos da SBE, da Sociedade Brasileira de Eubiose, ou algo mais do que isso? Nós não podemos negar que a SBE é a nossa principal fonte. Sim. Tanto eu quanto o João e o Thiago somos membros da SBE e atualmente ocupamos o cargo de instrutores lá dentro. Mas é lógico, nós sempre precisamos ter muita cautela até com isso, até para... As pessoas têm preconceito. Se a gente está falando de uma SBE, uma teosofia, uma maçonaria, seja qual for, há preconceito. Então nós tentamos excluir termos, excluir algumas terminologias para que assim as pessoas fiquem o mais permeável possível a esse tipo de assunto. Vocês usam, eu não conheço o trabalho profundamente, eu assisti alguns vídeos de vocês, programas de rádio, muito bacana, parabenizo. E o que me chamou a atenção e que eu gosto muito é da linguagem que todo mundo entende. Certo. Isso é bacana. Então, isso que vocês fazem, eu acho que é uma coisa muito bacana, de vocês levarem um tipo de linguajar acessível. Sim. Quer dizer, não adianta você falar bonito e eu balançar a cabeça assim e não entender absolutamente nada do que você fala. Uhum. Então isso eu achei louvável, esse tipo de informação que vocês levam. E o que você... Fora o 137 que você falou, que eu pensei que você ia falar, mas eu vou te atiçar. Tá bom, vamos chegar lá. Então, o 137 você sabe que é um número cabalístico, um número que tem muita coisa profunda nisso, mas vocês pensaram nisso ou só foi nisso uma iniciativa, 3 pessoas e 7 objetivos? Como é que é isso aí? Primeiro nós pensamos no outro lado, e aí depois que nós achamos um projeto, 3 pessoas então, tá. Não há coincidência. E as pessoas também, acho que eu já falei uma vez aqui com o Jorge, e esse 137 tem mais uma coisa muito interessante, né? Que se você colocar ele ao contrário, o que sai, né? Lei. É a lei, né? Então tá aí escrito, então tem muita coisa profunda. Então fala mais um pouquinho do núcleo, o que vocês conseguiram fazer nesses 3 anos já? Tá. E o que tem mais à frente aí para vocês alcançarem, digamos assim? E se vocês tiveram os apoios que vocês tiveram, dificuldades, vamos conversar aqui sobre tudo isso, que a gente sabe que esse caminho iniciático que a SBE tanto fala e todos os exotéricos e os esotéricos falam tanto, a gente sabe que é um caminho espinhoso, né? Bastante. É antagônico, é antagonismo dentro das próprias sociedades, tem gente que não quer que seja revelado alguma coisa, outros dizem que já é tempo de revelar tudo, então a gente sabe que tem que ter um jogo de cintura fantástico para poder caminhar, né, nessa senda da evolução, digamos assim. Muito. Eu prefiro pensar que é aquilo até que a gente aprende dentro da própria SBE. A oposição impulsiona a evolução. Então, mesmo quando acontecem movimentos, algumas ações de oposição, eu prefiro entender que nós estamos fazendo um trabalho que está movimentando. É um trabalho que, de certo modo, está tirando alguma coisa da inércia. E, claro, alguns que preferem manter na inércia, manter no status quo, se sentem um pouco incomodados. Sim. Mas com o tempo, com conhecimento e com conversa, tem sido muito bacana o retorno das pessoas. Como que nós estruturamos o projeto assim que a gente começou? Primeiro, assim, nós passamos quase que 1 ano só fazendo reuniões. Vocês 3? Ou Nós mais 3. gente envolvida? Sempre nós 3. Vocês 3, tá? Isso. Se eu não me engano, foi até, vejam as coincidências, dia 13 de julho de 2013. Olha então só. Teve até um 37 na data. Nós começamos a fazer reuniões semanais. O que a gente pode fazer? Desde então, o que a gente começou? Produzir texto. Grego, hoje nós devemos ter cerca de 200 a 250 textos escritos. Qual é o conteúdo desses textos? Inicialmente nós tentamos fazer com aquelas que são chamadas as 7 tônicas do Pramanta. Então, falando textos de alquimia, textos de arte, textos de política, ciência e tecnologia, literatura, religião e taumaturgia. A nossa ideia era assim, cada dia da semana, que tem uma dessas tônicas, nós soltávamos um material aplicando essa linha do conhecimento a algo da cultura pop. Então, por exemplo, numa terça-feira, falando de política, nós falávamos da política atual, nós falamos daquelas ditas sociedades secretas, que tem um monte de coisa que se fala por aí. Numa quarta-feira, dia de ciência e tecnologia, falamos de Nikola Tesla. Vamos lá, segunda-feira, dia das artes, nós falamos sobre os grandes gênios da música, Mozart, Bach, Beethoven, Wagner. E falamos até também sobre Pink Floyd. Olha só. Falamos sobre Stanley Kubrick.
Tá, mas como é que você colocava, como é que vocês juntavam a iniciação desses assuntos todos? Onde é que está o... A ideia é o seguinte, nós entendemos que a iniciação está em tudo. Sim. A vida em si é um processo de iniciação. Sem Depende dúvida. de nós trilharmos isso com consciência. Então, um estudo que nós fizemos, que a gente gosta muito, até a gente conversa sempre bastante sobre isso, dando um exemplo bem prático. O Pink Floyd, com certeza você conhece, claro. Eles têm aquele álbum mais famoso deles que é o Dark Side of the Moon. Sim. O Dark Side of the Moon... O escuro da lua. Pois é. Então, isso já chama... é iniciático. Exatamente. Né? Já observou a capa? Não me lembro. A capa é o quê? É um feixe de luz Sim. que atravessa um triângulo, Tá. então, ou seja, é o 1, que atravessa o 3 e acontece a refração nas 7 cores do Olha arco-íris. só, até nisso, tá. Então, e o Dark Side of the Moon? Tá, mas vocês abordam isso quando vocês estavam... Sempre. Sempre? Essa é a ideia. Essa é que é a pergunta. Iniciação e cultura pop. Tá. Nós precisamos mostrar que a iniciação está em tudo. Não está Ok, só em escolas ok. iniciáticas, em livros empoeirados. Tudo que a gente faz na vida acontece algo iniciático. Sim. E aí nós também tentamos, claro, investigar isso, no que está por aí. Claro, quando você mexe, você tá trazendo para o presente, você tá se apresentando para você trabalhar Isso. aquilo. Então, filmes, por exemplo, como Matrix, tem um autor de histórias em quadrinhos que nós achamos fantástico, que é o próprio Alan Moore. Então tem aquele V de Vingança, que na época das manifestações todo mundo usava Isso, máscara. O Stanley Kubrick com alguns filmes deles. Então assim, a gente sempre fica tentando procurar o que está por trás. Qual foi a real intenção dos autores quando eles fizeram isso? Com certeza, tem alguma, sempre tem. Normalmente essas pessoas, assim, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, mas sempre há alguma curiosidadezinha. E então nossa ideia é tentar fazer com que as pessoas despertem para não enxergar apenas o que os nossos olhos físicos conseguem ver. Excelente iniciativa, excelente ideia. E como é que foi a gente tem percebido que vocês têm crescido, né? Os vídeos de vocês são muito vistos. A questão da rádio, não sei como é que era o acompanhamento, vocês interromperam há pouco, né? Nós encerramos agora no final de setembro. Final de setembro, isso. Custos para variar, né? É difícil você trabalhar no mundo capitalista. E como é que vocês foram felizes? Vocês podem se considerar felizes na ideia? Vocês conseguiram passar isso, ter a reciprocidade, a receptividade, digamos assim, da população, dos jovens? Está restrito só para eubiotas? Está aberto para todo mundo, 137? Como é que é isso? A ideia é assim, o 137 ele está aberto para todo mundo. Nós tentamos assim, acredito que da mesma forma que você faz o Vida Inteligente, basicamente assim, tem sido um piano que você tem carregado ao longo de todos esses tempos. Com certeza. Saem dele músicas maravilhosas, mas o peso quem carrega é o grego. Isso aí. O Núcleo 137 trabalha da mesma forma. Então, todos os nossos esforços, as nossas plataformas, tudo 100% foi custeado por mim, pelo João e pelo Thiago. Então, assim, isso muitas vezes acaba se tornando um fator limitante, certo? Uma época assim... Tudo tem custo, né? Muito. Para você passar tem custo. Né? As pessoas pensam que a gente vive disso, que gera alguma receita disso, e a história é totalmente ao bem contrário. diferente. Você tem que investir bastante. A ideia é isso, assim... Todo mundo recebe em casa prontinho, bonitinho e tal, mastigado. mas ninguém pergunta como é que vocês fizeram isso, né? Pois é. Então realmente é uma coisa difícil. Ele não está falando, e nem eu reclamo aqui muitas vezes na frente, porque a gente é mártir, é isso e aquilo. Não, porque realmente é dificultoso a gente. Às vezes a gente se sente mal, tenho certeza que vocês também, que a gente fica de mãos atadas, né? Porque a gente quer fazer mais, sabe que pode fazer mais, mas nós estamos limitados por esse fator chamado recurso. Exatamente. E o que é muito bacana, acredito que você é da mesma forma. Fazemos porque gostamos. Com certeza. Fazemos porque é algo que nos dá um prazer. Ninguém me obriga a fazer tamanho. o que eu estou fazendo. E provavelmente quem mais aprende somos nós. Claro. Não é verdade? Nossa, cada entrevistado que senta aqui, a gente conversa, o que o entrevistado fala me instiga a ir procurar e pesquisar. Então é uma busca constante. Eterna. Ô Grego, e aí o que foi o grande X da questão que nós aprendemos, nós acabamos percebendo? Nós lançamos uma série de textos, aí depois nós falamos, vamos tentar... A gente lançou texto, é algo que a gente chama de pílula do oculto. Então a gente fala assim, uma pitadinha de um conhecimento para deixar alguma coisinha na cabeça. Ou para fazer desabrochar alguma semente que já existe, ou para plantar para uma hora desabrochar. Sim. Aí nós passamos a fazer os vídeos.
Então nós começamos tanto com os vídeos, lá primeiro no estúdio, como produção independente, da mesma forma que você aqui, e assim, nós chegamos, hoje nós temos em média acho que 27 mil pessoas que nos acompanham no Facebook. Bacana, então é um número que a gente acha já bem legal. Muito legal. E aí, o que nós, não era a nossa intenção, mas depois as pessoas, até como você comentou, perceberam. Felizmente nós temos assim, uma sintonia muito bacana, que a gente consegue trazer esse tipo de conversa com uma linguagem muito acessível. Isso é importante, é o mais importante de tudo. Né? Então assim, os meninos são estudiosos, estudam muito, eles trazem muita coisa e a gente fica ali, a gente tem sempre nossas reuniões de pauta ali, que a gente conversa, tenta evoluir os assuntos. E vocês, falam nisso, já que vocês fazem parte da SBE, vocês estão fazendo os graus dentro da SBE ou vocês já são tudo da série interna, alguma coisa? Como é que vocês estão dando continuidade estão galgando os degraus dentro da SBE ou não? Todos ou vocês nós, interromperam? Todos nós já concluímos. E hoje eu ocupo a função de instrutor no departamento da Moca, de São Paulo. Sim. E o Thiago e o João também ocupam a função de instrução lá no departamento do Sumaré, em São Paulo também. Mas vocês, eu digo, vocês chegaram na série interna? Digamos, sim. Todos vocês série interna? Todos nós três somos da série interna. Então vocês se formaram dentro da... Isso, fizemos todos os graus lá dentro. Tá. E aí assim, claro, é a nossa fonte, não podemos negar, só que nós temos sempre uma cautela e responsabilidade, até por algo que eu aprendi aqui com o Jorge, eu vi no Vida Inteligente. O Jorge falava algo mais ou menos o seguinte: nós temos que mostrar aonde está a fonte. Nós não podemos trazer a água da fonte para as pessoas. Claro. Nós mostramos a fonte e fala, tá aqui o caminho. Percorra se você quiser. Isso. Porque se eu for lá e eu pegar a água da fonte e trazer, minha mão tem impurezas e de algum modo eu estou contaminando a fonte para a pessoa com quem eu estou compartilhando. Sem dúvida, fui muito feliz na explicação, é bem isso mesmo. Né? Então assim, nós sempre transmitimos, em termos de conteúdos exclusivos da SBE, apenas o que é permitido. Então isso é um acordo bem bacana que nós temos lá, tudo, os conteúdos de peregrino. Eu acho que ética é tudo, né? Lógico. Ética é tudo, vocês fizeram o juramento, sei lá como é que é o termo mais adequado, mas é isso. Tem a coisa que é secreta e tem que permanecer secreta. Muita gente não entende, acha que todo mundo tem que dizer tudo e tem que entrar hoje e não precisa fazer os graus da SBE, já tem que entrar na série interna para ter acesso às cartas revelação e saber como transformar lixo em ouro, né, para poder tirar algum proveito. Então o caminho não é bem assim. Então isso, a ética, eu acho que é uma coisa importantíssima e se vocês a preservam é a coisa mais fabulosa que tem. É fundamental, assim, até porque quando nós optamos por fazer um trabalho associado à espiritualidade, ética, moral, esse tipo de valor, assim, não é o que vão me dizer, sou eu comigo mesmo. Claro. Como que eu coloco a cabeça no meu travesseiro se eu estou desvirtuando algo, se eu estou manipulando algo? Espiritualidade é coisa séria. E não é algo assim, acabou aquele negócio de ficar endeusando, de ficar colocando as pessoas no pedestal. Então nós somos muito transparentes, Grego, em falar assim, nós somos 3 moleques abusados que gostam de estudar e contar história. O interessante é isso, né? Porque eu vejo, acompanho vocês assim, e como é que vocês, claro, vocês são jovens, tudo na faixa dos 30, vamos dizer? Isso, eu sou o mais jovem, eu tenho 30, os meninos têm um pouquinho mais. Um pouquinho mais, tá bom, mas jovens, né? Na faixa dos 30, o que fez com que vocês, vamos dizer, a gente vê que os jovens têm opções nas suas vidas, né? Uhum. Eu acho que vocês vivem, eu percebo que vocês são pessoas normais que eu digo, você namora, você sai, você viaja, você está aqui, veio passar 100%. Uns dias em Floripa, e você sabe discernir, separar as coisas. O que levou vocês 3, digamos assim? Vocês se conheceram dentro da SBE ou não? Não. Fora? Na verdade, o Thiago, nós nos conhecemos desde 94. Olha, muito tempo. Famílias amigas, assim, os pais dele são meus padrinhos, eu sou padrinho de casamento do irmão dele, família juntas o tempo todo. Ok. E o João nós conhecemos, o Thiago conheceu o João na época dos cursos do professor Ademar Ramos. Nossa, bem, já faz tempo. Já. Eu conheci o João já na SBE. Então, e de repente vocês se encontram, vocês têm uma série de atividades para fazer, e vocês resolvem, vamos dizer, porque isso aqui, eu não gosto de usar termo de missão, isso aí para mim é conversa fiada. Missão, tarefa, isso aí eu acho que fica uma coisa que como se parecesse que você quisesse ser mais do que alguém, porque eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, nada, cada um escolhe o que quer fazer. O que levou vocês 3 eu acho que vocês não abdicaram de nada, vocês continuam levando as vidas de vocês. O que levou vocês a ter essa iniciativa, 3 jovens, digamos assim, e resolver
conhecer alguma coisa e passar essa coisa adiante. Qual foi o fator motivacional disso? Que é interessante, vocês podiam... É muito difícil você ver jovens, difícil na sua proporção, claro, a gente está cansado de ver isso. Mas o que leva pessoas a abandonarem uma série de coisas e se dedicarem a algo mais sério? Não que nada não seja sério. O que foi o principal fator motivacional para vocês se reunirem? Quando é que surgiu essa ideia realmente? Quando é que vocês resolveram sentar? Isso já vem de um tempo mais antigo? Como é que vocês conversavam isso aqui para vocês levarem essa iniciativa? Que eu acho que vai crescer mais. Vocês estão bem alicerçados, a gente tem acompanhado. O importante que eu tenho visto também é que vocês consultam as pessoas mais velhas, digamos assim, né? Isso é importante, sinal de humildade. Então, como é que começou isso tudo? Olha, Grego, quando... Eu vou puxar um pouquinho antes ainda, como eu cheguei nesse caminho, que eu acho que vai dar bem essa resposta. Uma vez eu estava... Eu nunca acreditei em acaso, sorte, coincidência, e assim, eu sempre tive um anseio muito grande de algo a mais. E eu não sabia o quê. Tá. Sabe assim, não acreditava nessas mesmices do mundo em geral. Não é influência de papai e mamãe nada, né? Eu vou chegar lá, você vai ver. Tá. Não tem influência de ninguém. Eu comecei a ler um livro. Não sei se você já ouviu falar, chama Musashi. Não. Musashi conta sobre o samurai mais famoso do Japão feudal. São 2 livros de 900 páginas. Nossa. Assim, é bem grande. E é uma leitura fantástica. Era um jovem errante, pobre, não era o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais técnico e nem o mais inteligente. E ele começou a fazer um trabalho ali e tal, guiado por um monge, até que ele chegou em determinado momento em que assim, ele entra numa jornada de autoconhecimento, uma jornada espiritual. Basicamente ele se torna o ser mais incrível de sua época. Então assim, ele é verídico. É um conto ou é uma história real? O livro é romancizado, mas é real. É baseado em fatos reais. Isso. Há relatos, inclusive históricos, acho que ele chegou a sozinho enfrentar algumas dezenas de adversários e derrotou todos. Olha. Então assim, é uma figura muito bem lendária mesmo do Japão. Repete o nome aí, de repente alguém tem curiosidade? Musashi. Musashi. Tá? M-U-S-A-S-H-I. Tá? Ok. Quando eu terminei esse livro, ficou um negócio na minha cabeça assim, eu quero assim, me elevar, eu quero ascender, eu quero... Você gostou da história do menino ali? Mexeu mesmo. E aí eu, que tenho pela família uma formação católica, eu comecei a rezar de noite. Eu falei, poxa, eu quero um caminho que bacana, assim, eu quero um caminho assim e tal. E aí começam a bater aquelas curiosidades. O que é maçonaria? Quem são os cavaleiros templários? O que é ocultismo? E eu comecei a pesquisa de internet. Legal. E aí vai ficando aquele monte de coisa na cabeça, né? Aí, determinado dia, eu fui num casamento do pai de um amigo meu, pai do Thiago. Sim. E aí, depois do casamento, nós estávamos conversando assim no papo, assim, eu cheguei pra ele assim e falei, escuta, você conhece alguma coisa de ocultismo? Aí essa hora ele, por que você tá me perguntando isso? Eu falei, não sei, eu achei que eu podia te perguntar. Ele, não, por que você tá me perguntando isso? Eu falei, não sei, eu quis te perguntar, eu achei que você gosta de umas coisas mais diferentes e tal. Ele falou, cara, você não me perguntou isso do nada. Desse dia, ele combinou comigo, ó, tal dia vamos jantar e a gente vai bater um papo. E ele começou a me contar. Ou ele começou a falar assim, vamos lá, conceitos gerais da ciência das idades. Que a gente fala, da Gupta Vidya. Aquilo ali pra mim era... Nenhum de vocês conhecia SBE ainda? Ele já estava nos graus. Ele já, tá. Ele estava nos graus, já tinha feito muitos cursos com o professor Ademar e por aí vai. Tá. Eu não, nada. Nada. E aí eu brinco com o pessoal assim, que eu sou um perfeito escurovidente, eu nunca vi, senti nada. E aí nessa conversa com ele começou a falar de raças mães, dos dias da criação, dos nossos 7 estados de consciência. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É maluco, é um absurdo, só que eu tinha certeza que eu já sabia aquilo. Não era, eu nunca tinha ouvido. Alguma coisa era um déjà vu, vamos dizer assim. Isso. Eu já ouvi isso aí. Já tinha alguma... Era absurdo, era completamente ilógico. Só que alguma coisa ali conversou. Então eu falei, eu quero conhecer mais. Foi aí que eu comecei a fazer os graus e tudo. E assim, no final das contas eu percebi que, falando aí nisso, no meu caminho como postulante aos graus, às vésperas da gente fazer a passagem ali da série interna, todo mundo tem muitas dúvidas. Né? Acredito que sim, claro. Não faço, ali tal, faço, não faço, o que é? E aí eu fiz a seguinte meditação para tomar a decisão. Tá falando para entrar na série interna? Isso. Tá.
Eu cheguei... Mas você tem dúvida, depois de passar por três estágios ali, você ainda tem a dúvida da série interna? O que é essa dúvida? Eu imagino que a maioria das pessoas... Por que você acha que tem a dúvida? Porque ninguém sabe o que tem do outro lado. Mas é o que todo mundo almeja. Mas o que tem lá? Ninguém sabe. Então, assim... Todo mundo quer chegar na série interna, pelo menos o que eu conheço das... Não é? Isso, todo mundo quer. Então, como é que pode Por quê? ter? Mas eu achei interessante essa colocação. Por que esse medo? Muitos não sabem o que tem lá. Aliás, praticamente ninguém sabe. Todo mundo deixa muito claro o que tem. Mas as pessoas, uns acham que é um momento em que você passa a atravessar a parede, você passa a ler isso, cada um imagina, exatamente. Né? E assim, eu tava... É interessante, eu não sabia que você está falando com conhecimento de causa, né? Deve ser um monte de pessoas deve ter comentado isso com você. Pelo menos todo mundo, que na época na minha turma. Eu me surpreendo, porque eu achei que todo mundo não tinha medo nenhum, queria passar por aquela porta lá e pronto. Há uma curiosidade, mas esse é o ponto. Qual que é a sua expectativa? Aí eu cheguei e eu fiz a seguinte reflexão. Eu tenho muito claro para mim, Grego, que eu faço o trabalho de Núcleo 137, meu trabalho material que eu tenho, meus amigos, minha família, tudo. Eu tenho o seguinte objetivo. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Só que eu quero ser melhor do que eu mesmo. Não melhor do que você, nem melhor do que qualquer outro. Claro. O que eu aprendi lá dentro me deu ferramenta para isso. Bacana. Isso foi suficiente para eu falar assim, estou disposto a firmar um compromisso. Depois disso, assim, aí num processo de iniciação que a gente fala real, o jeito que isso, as portas que isso me abriu, para mim, minhas comigo mesmo, eu percebi o seguinte, se cada um conseguir abrir essas portas, se cada um conseguir se conhecer melhor, todo mundo vai ter condições de viver melhor. Então... Em princípio, sim, claro. Né? Claro que é difícil, claro. É um caminho penoso, só que é um caminho recompensante. Como fazer então? Porque aí entra naquilo que você falou, minha família ninguém tem, todo mundo católico ali tudo, tanto que até o pessoal pergunta assim, né, quando eu falo que eu estudo ocultismo, que eu estudo numa escola de iniciação, as pessoas, a família pergunta, filho, mas isso é coisa de Deus, né? Isso é coisa do bem, né? Sim, de fato é, de fato é, mas há um preconceito. Então, como fazer as pessoas optarem ou conhecerem um caminho desse sem rótulos, sem estigmas, sem CNPJ, vamos falar assim. Isso é. E aí, continuando ali, só para a gente dar continuidade, e como é que entra o terceiro colega ali? Aí, Você começou a conversar, ele entrou para a SBE por causa Eles já estudavam até há mais tempo que eu. Eles na época faziam os graus juntos, nessa época eles já estavam provavelmente na série interna, e eles tinham essa ideia assim, porque já reparou assim, Grego, em algumas... Às vezes quando nós estamos ouvindo uma música, ou vendo um filme, parece que aquilo nos leva para outro mundo. Se não leva. Não é? Com certeza. Então, assim, são umas viagens fantásticas. Isso é um processo iniciático. Eu acredito que sim. É um processo de autoconhecimento. E algumas pessoas, aí, falando rapidamente de música, isso, assim, um Pink Floyd, um Beethoven, um Mozart... Olha o tipo de experiência que ele nos proporciona. Por que não, né? Não, mas a Enya deve ser de lá de baixo. É de lá? Com certeza. Soltaram, ela saiu por alguma embocadura e veio pra cá. É incrível aquilo lá. É diferente, né? É. E não só com música, com todas as linhas do conhecimento mesmo. Como pensar em alguma forma das pessoas estarem se lapidando, muitas vezes sem nem perceber. E aí a gente começou a pensar e fazer as reuniões até finalmente a gente lançar o projeto. Tá, e aí vocês estavam em 3, né? Fala. Não, isso, num primeiro momento, estava só o Thiago e o João. Tá. Eu fui o último a entrar. Então assim, eles já tinham esse tempo ali. Antes de você conversar com ele no casamento tudo, ele já tinha... Isso, ele já tinha essa ideia. Já tinha essa ideia, tá? Que assim, o Thiago, basicamente, a gente brinca que cada um tem uma função diferente. O Thiago é a nossa fonte de ideias. Ele é uma fonte inesgotável de ideias. Assim, a capacidade de abstração dele é fantástica. O João, a gente fala que são as nossas bibliotecas, tá tudo na cabeça dele. Que bacana. A capacidade bibliográfica dele é algo realmente notável. E eu brinco que meu papel é traduzir os dois. Interpretar os dois. Eu traduzo e tento falar de um jeito mais fácil ali. Os dois já trabalhavam há um tempo com isso, e assim, até que eles chegaram um dia e falaram assim, vem cá conversar com a gente tem essa ideia. Topa vestir a camisa com a gente? Top. E vocês constituíram sociedade civil? Isso. Ele é constituído juridicamente, né? Tem CGC, essas coisas tem CNPJ. CNPJ. Tem CNPJ, isso nós fizemos agora. Aí entra até agora naquela questão que você estava comentando. Muitas ideias,
muita vontade e recurso. Isso que é limitante. Né? Quando a gente está falando de qualquer trabalho espiritualista, quando você fala de dinheiro, talvez seja a coisa mais espinhosa que existe. Sem dúvida. Independente da sua linha. Porque você vai ser taxado de tudo. Mas você está querendo vender conhecimento, você é isso, você é aquilo, e pronto, e por aí vai. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que tem gente que faz isso. Sim. Né? Aí claro. aquela Mas coisa isso assim, é problema de cada um, né? Cada um do seu modo. Só que nós sabemos, né? Nós temos a consciência bem tranquila com o nosso trabalho. Mas aí então nós falamos, poxa, a gente precisa também trabalhar de certo modo, eventualmente fazer algum evento, fazer atividade, claro. ou mesmo um produto, uma camiseta, isso, ali, qualquer tudo, coisa. para que eu consiga o quê? Pagar as minhas contas. Né? Se nós conseguimos pagar nossas contas, nós conseguimos fazer novos trabalhos, expandir, melhorar a qualidade, por aí vai. E aí vocês constituíram a empresa, é uma empresa? É uma empresa. Tem sede ou não? Tem sede. Tem sede. É em São Paulo? Isso. Não é uma sede, assim, é uma sede legal, né? Legal, claro, é uma endereço. Necessidade e tudo, mas nós não temos um espaço físico assim que nós utilizamos. E vocês, eu tenho percebido que vocês têm atraído o jovem, né? Isso é uma realidade mesmo. Sim. A maioria das pessoas que seguem, vamos dizer, o núcleo 137, segue não é o termo apropriado. Acompanha. Que acompanha, tem afinidade com o 137, são os jovens. São. E como é que vocês têm sentido esse retorno? Você sabe que um dos trabalhos que a gente ainda quer fazer, a gente quer chamar o velho, o novo e o sempre. Sim. Que é para discutir um pouco esse caminho, até porque assim, o jovem muitas vezes não precisa ter uma idade curta, né? Às vezes tem jovens de 80 anos. Exatamente, isso sim, isso é uma coisa que nós estávamos discutindo um dia desses aqui, até. Então, que a juventude não é na idade, não é no amadurecimento. Então, às vezes você está vendo um monte de gente que é precoce, ou gente que é um adulto, mas com mente infantil, e assim vai. Então, esses são fatores limitantes que a gente não deve se apegar nisso. E aí, como a gente percebeu que a gente consegue desenvolver uma linguagem acessível, nós percebemos que nós, de alguma forma, a gente consegue atrair algumas pessoas a esse tipo de coisa. Então assim, tanto aquela pessoa que fala assim, pô, eu assisti um filme que me deixou com a pulga atrás da orelha. Então ela começou, e aí os jovens das mais distintas idades começaram a chegar no trabalho. Então, às vezes, assim... Chegar, ótimo. Chegar no trabalho o quê? O que vocês fazem? Por que vocês atraem pessoas? Essas pessoas que chegam até vocês querem o quê? Querem o resultado da Mega Sena, quer saber como é que vai ser um bom homem no futuro? O que eles buscam? E que suporte, que ferramenta vocês oferecem para eles? O que é isso? Elas, em geral, isso é até uma pergunta que nós sempre fazemos nas turmas do Peregrino. A gente fala assim, por que vocês chegaram? É isso aí. A resposta da maioria, e está cada vez mais uniforme essa resposta, eu quero me conhecer melhor para ter uma vida mais plena. Essa tem sido a grande pergunta deles. Geral, mas do jovem? Do jovem também. Bacana isso, porque o jovem pensar assim é uma esperança, né? Sim, digamos assim. Sem dúvida. Muitos deles também falam assim, eu tenho curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa, eu quero ver o que está acontecendo. Ótimo, a curiosidade que trouxe aqui, já é um caminho. Eu quero aprender. Né? Então, assim, nós tentamos sempre, principalmente agora para o jovem, nós tentamos produzir alguns materiais bem específicos. Então, por exemplo, a gente faz um bate-papo presencial com o pessoal que a gente chama de ocultismo na cultura pop. O presencial é onde? Físico? É internet? Nós usamos normalmente alguns espaços, às vezes dentro da própria SBE, nos departamentos em que nós somos instrutores, que felizmente os administradores cedem para a gente fazer esse trabalho. E é bom porque assim, nós vamos falar, um termo ocultismo na cultura pop. Quando a gente vai falar de ocultismo na cultura pop, a gente sabe que a gente vai falar de filmes, de quadrinhos, de música. Então, uma pessoa normalmente que já está nesse caminho, chega para um amigo e fala, ó o que vai ter, vamos comigo? Então, o boca a boca disso, assim, nós estamos com uma capacidade legal de atrair pessoas que já têm interesse. Mas pelos temas, a gente consegue atrair amigos de pessoas interessadas. E vocês têm tido sucesso nisso? Bastante. Está crescendo bastante a... Tá crescendo, felizmente agora em agosto, nós fizemos um trabalho que nós chamamos das 7 Casas de Deus, com a função beneficente de arrecadação de verba para o sistema geográfico. Sim. Foi numa tarde de um sábado, tivemos cerca de 160 pessoas. Nossa, bacana. Entendeu? Então foi um bate-papo assim, de pessoas das mais diversas idades. 160 pessoas conseguiram reunir? Muito bom. O pessoal lá do departamento da Lacerda Franco nos cedeu o espaço. Sim, é espaçoso lá, é super grande. Bacana, super bacana mesmo. Então assim, aí nós abordamos esses temas de um jeito assim, e aí
muitas vezes tem sido isso. Vou levar um amigo, vou levar um familiar. E algum desses jovens, alguma dessas pessoas acaba virando membro da SBE ou não? Se Muitos. interessa para entrar no Peregrino, digamos assim? Felizmente, assim, isso tem sido um resultado também bastante satisfatório. Nós também temos o hábito de todo começo de Peregrino perguntar como você chegou. Então, assim, muitos, acredite, muitos falam, eu vim pelo Vida Inteligente. Sim, acredito. Eu acompanho o trabalho do Grego e do Jorge ali e tal, eu cheguei. Muitos também, você deve conhecer também o próprio Newton Schultz. Claro, então, o Newton é fantástico. Entendeu? Foi meu primeiro instrutor. Puxa vida. Né? E agora também Ademar Ramos, até hoje. Professor Ademar então, Ramos. Antônio Carvalho. Isso, ouvi quase todos os programas dele, o Conversinha ao pé do ouvido. Ao pé do ouvido. Conversa ao pé do ouvido, bacana. E agora, felizmente, já a partir do ano passado, já tem tido caso. Pô, eu vim porque eu vi vocês na rádio, eu vi vocês no Facebook. Isso é bacana. É o maior prêmio. Isso é muito gratificante. Né? Agora, me diz uma coisa, eu estava vendo, quando você falou que vinha aqui, eu falei, opa, então vamos bater um papo? E você veio direto do aeroporto, né? Tá com a mala aqui, tá com a mala aqui. Aí eu fui acessar o site de vocês e eu percebi, eu vou te perguntar. Tá. Percebi que tem coisas gratuitas, acessíveis, tem outra que é, qual é o termo certo? Agora a Confraria 137. Não é a confraria ainda, não vou falar da confraria, mas tem alguns textos lá que eu não posso acessar, só se eu tiver senha. Como é que é isso? Isso. Por que você restringe, você coloca, por que vocês colocam textos que são acessíveis, outros as pessoas precisam se cadastrar no site? Isso. Qual é o objetivo do cadastramento no site, digamos assim? Nós fizemos... Alguém pode estar se perguntando, então está aqui um deles e vai responder o porquê. Lógico, claro. A ideia é sempre esclarecer tudo. Uma, que é a nossa mais recente plataforma, das 7 que a gente pretende desenvolver, nós demos o nome de Confraria 137. Qual que é a ideia da confraria? É montar como se fosse um clube de discussão desses assuntos. Então, assim, para o pessoal que optar por fazer parte, vai mensalmente receber textos, só que aí assim, é um texto bem trabalhado, é um texto bem, como todos, obviamente, mas assim, alguns estudos específicos. Tá. Materiais de áudio e vídeo produzidos também de um jeito, com a nossa tônica. Nós vamos fazer também todos os nossos trabalhos presenciais. Vocês não vão estar vendendo nada de terceiros? De modo algum. E nada é proibido, nada que é secreto, nada que não possa ser... Esse é o nosso compromisso ético. Tá. Nós temos um compromisso, inclusive todo o material que nós produzimos e entregamos no Núcleo 137 na Confraria 137 são autorais. Tá. Mas nós fazemos questão de deixar muito claro as fontes consultadas. Sim, claro. Então, assim, por exemplo, quando nós usamos os materiais permitidos da SBE, tem todo o copyright, tudo, seguindo as determinações legais da própria instituição. Sim. E fora também estudos particulares. Então nós temos hoje, além de mim, do João e do Thiago, nós temos 4 colaboradores, que são amigos nossos, também, todos eles são membros da SBE. E eu vi, se vocês olharem no site, eu achei interessante, porque eu vi a graduação deles, né? Você viu? O currículo é muito bom, Você né? viu? Nós temos realmente professores universitários. Isso é muito ali, bacana. Eu acho que o site é... confraria.nucleo137.com. Confraria. Ou então você vai direto, né? núcleo137.com.com, né? .com. núcleo137.com, para vocês darem uma olhada. Então, na verdade, também a confraria que vocês estão fazendo, pode parecer algum negócio, estou te dando a oportunidade de explicar, inclusive, pode estar parecendo um negócio que estão vendendo, como sempre, né? Sempre, eu estou acostumado também. Você oferece alguma coisa e o Grego já está vendendo não sei o que, está vendendo isso e aquilo, ninguém pergunta como é que a gente se mantém. Sim. Então é uma forma, tem uma mensalidade a confraria? Tem. A ideia também assim, foi o seguinte, o que nós sempre trazemos para o público que acompanha o Núcleo 137, textos, vídeos, atividades presenciais e tal, se manteve. Sim. E vai ser sempre assim. Nós só fizemos agora um trabalho a mais, que aí para isso nós fomos buscar colaboradores, para que as pessoas, quem tiver interesse, nos ajude a custear o projeto. Não tem nada, Grego, nenhum centavo entra no nosso bolso. Você sabe o tanto que sai do bolso. Nossa Senhora, isso, né? Com certeza. Então, assim, são atividades simplesmente para algumas pessoas que optam por querer acompanhar esse tipo de estudos, mas também que de algum modo querem nos auxiliar
com a manutenção do projeto. Sem dúvida. Eu achei interessante porque eu li, e você, como é que é? R$13,70 por mês? R$13,70 por mês. Que, assim, é 137 também, vocês estão percebendo, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas foi um valor que nós escolhemos simbólico, não apenas, no número, mas porque é um valor relativamente baixo. Baixo, muito baixo. Né? E muito a ideia baixo. assim, é simplesmente uma colaboração para que nós consigamos custear as despesas fixas do projeto e trazer sempre mais coisas. Porque eu vou aproveitar ele aqui, o Ademir aqui, porque ele... Gente, você está num espaço, você paga aluguel, ou o espaço é próprio. É muito difícil a gente ter o espaço próprio, né? O papai e mamãe cedeu, alguém, sei lá o quê. Os sites onde a gente hospeda as coisas tem custo. Energia tem custo. Tudo que você possa imaginar tem custo. Você sabe na sua casa, você paga tudo na sua casa. Por que aquelas pessoas que estão aqui, eu, ele, outras tantas pessoas que fazem essas coisas, não vão ter custo? Temos custo. E a gente faz isso por prazer, como disse o Ademir, digo eu também, ninguém pediu pra gente fazer isso aqui, ninguém nos obrigou. Estamos fazendo por idealismo, bacana. Então nunca é demais, vamos dizer, quando a gente pede, quando a gente tem coragem, né? Às vezes as pessoas não têm coragem, de pedir, contribua, ajude, de uma certa forma, quer trocar, troca, dá alguma coisa em troca, eu te dou outra. Mas a gente precisa dessa movimentação da energia, né? Para que a gente possa tornar possível, por exemplo, quantas pessoas contribuem com o 137 ou com Vida Inteligente e quantas pessoas usufruem com isso. A diferença é estúpida, a diferença é incrível. O Vida Inteligente, eu nunca escondi nada. O Vida Inteligente tem 11.600 pessoas, menos do que o 137. 11.600 pessoas na comunidade Vida Inteligente. Cerca de 40 dessas pessoas, apesar dos apelos que a gente põe lá, tudo, as campanhas que as minhas moderadoras fazem, cerca de 30, 40 pessoas contribuem financeiramente no universo de 11.600. Quem souber matemática, é só dividir. Só dividir isso por um, você vai ver que é 0,00000. Então, o que é isso? O que é isso? É omissão? Por que essas pessoas não contribuem, vamos dizer? É um caminho muito espinhoso, né? Assim, todo mundo, as pessoas, é o que você falou, elas querem aproveitar, mas muitas vezes não tem condições, ou às vezes simplesmente não tem interesse. E isso é mais do que natural. Não tenha dúvida, ninguém tem obrigação. Ninguém tem obrigação. Mas para a gente mostrar que a coisa é espinhosa. Então, quando a iniciativa aqui estão falando que com certeza vocês vão ouvir. Você pode esperar que você vai ouvir. Faz parte. Os meninos lá já estão cobrando, já virou isso aqui, daqui a pouco já vão estar vendendo isso, vendendo aquilo e pronto. Então a gente mostra que esses valores aqui, que são simbólicos, R$13,70, é um valor ridículo. Você não custa, o que é? Nem almoço você paga por R$13,70. Hoje não mais. Tem, nem a peso. Não tem almoço por R$13,70, um almoço. Então imagina para você estar informação. Não, eles não estão vendendo a informação. Eles vão estar tentando tentando minimizar, porque a gente nunca chega de jeito nenhum. Essas pessoas que eu disse que colaboram com o Vida Inteligente, não chega a suprir 40% das despesas mensais do Vida Inteligente. Sim. E às vezes nós somos até, por essas questões que faz parte, nós somos obrigados até a mudar a estratégia do projeto. Não tenha dúvida, claro que vocês não têm condição de fazer milagre, né? Pois é, fizemos um trabalho um tempo na rádio, mas também por questões financeiras tivemos que mudar. Reduzir, porque a rádio tem custo. Sim, você está ouvindo bonitinho, não paga nada para ouvir, mas para transmitir você paga uma nota. Entendeu? Né? E ainda assim faz parte. A nossa ideia é o quê? É sempre achar uma solução para continuar fazendo o trabalho. Isso. Então assim, quem gosta do trabalho do Núcleo 137, quem acompanha, vai continuar acompanhando sempre, porque sempre vai ter material, sempre vai ter bacana. E nós pensamos simplesmente no modo de gerar uma contrapartida para quem quisesse nos auxiliar financeiramente. Sim, claro, então, assim, é mais do que justo. Um valor simbólico e todo mês, assim, você viu a equipe que nós arrumamos, um pessoal bacana. Muito bacana. E a nossa ideia é cada vez fazer mais trabalho. Inclusive nós fizemos também, montamos um grupinho de Facebook mesmo e tudo, em que o pessoal propõe tema e cada um com a sua bagagem, com a sua filosofia, dá o seu parecer. Sim. E a gente vai fazendo umas construções assim, muito, muito, muito bacanas. Isso é bacana. Eu acho que não adianta você ser, como é que se diz, ser esotérico, ser
e pretenso iniciado ou discípulo, e na prática você não teorizar absolutamente nada disso. Ou você teorizar e na prática não fazer nada disso. Então é importante as pessoas se engajarem de corpo e alma nessas iniciativas. Não seja pseudo-espiritualista. Participe de iniciativas bacanas. Esquece o Vida Inteligente. O Vida Inteligente há 11 anos eu estou falando isso aqui. Tem um projeto novo, de gente nova. Eles podiam estar em outra, podiam estar fazendo coisas fantásticas. Fazem, mas dedicaram um tempo da vida deles para fazer uma coisa bonita que vocês podem acompanhar. Então eu sugiro, recomendo, Vida Inteligente recomendo, e vocês deem as mãos aqui. O 137 não é concorrente do Vida Inteligente, não é concorrente do Newton Schultz, não fala mal do professor Ademar, não fala mal do Antônio Carvalho, não fala mal do Jorge, não fala mal de ninguém. Aqui a verdadeira iniciação, a verdadeira, como é que se diz? Sei lá como é que eu posso usar. É todo mundo de mão dada, cada um da sua força de expressão, da sua forma de expressão. Ninguém é dono da verdade. Cada um tem uma fração disso, cada um dá a sua informação do jeito que entende, né? Então isso é bacana, não tem cisão, todo mundo tem que dar as mãos e todo mundo tem que se ajudar. Se você não pode, maravilha, que a lei te dê todos os recursos para amanhã você poder estar usufruindo disso aqui, se puder. Então é isso que a gente tem que colocar na prática. Eu falo muito, né? Não, eu gosto de ouvir. Eu entrevisto falando aqui, ó. Eu acho que a gente tem que colocar na prática aquilo que a gente fica falando ali, né? Fala bonitinho na frente da câmera, na frente do rádio e tudo isso aqui. Ou então, já disse, já estão cansados de ouvir, né? Os namastê da vida, nem sabe o que é namastê, e está falando namastê, namastê, namastê. Até os fraterno abraço que a gente manda aqui, ninguém está afim de fraterno abraço nenhum, é força de expressão. Então nós precisamos vivenciar o que a gente fala. Sim. Vivenciar. Isso aqui você tem que ser verdadeiro naquilo que você passa. E eu acho que nós temos toda a condição, nós não estamos mais em época de as dificuldades que a gente tem enfrentado por aí, no Brasil, no mundo tudo, elas nos chamam para que a gente dê as mãos e não fica se cisando, fazer uma cisão disso aqui. Então está na hora de a gente dar as mãos e todo mundo tem que contribuir. Se você não pode contribuir com o projeto 137, com Vida Inteligente, convida alguém. Fala, tem um projeto muito legal que precisa que você contribua com 20 pila por mês, poxa. Eu acho que talvez a maior contribuição que essas pessoas possam fazer é continuar assistindo o material, claro. É continuar vendo, compartilha com um amigo, compartilha com um colega, que isso é uma ajuda assim sem tamanho. Sem tamanho. Você sabe, Grego, isso é uma coisa que eu vejo hoje vamos dizer assim, nos canais de mídia associados a um público espiritualista. Tem muito conflito, um não gosta do outro, que acha que é o concorrente do outro. Isso aí, exatamente. Mas, poxa, eu falando assim, até falando em nome do Núcleo 137 mesmo. Grego é nosso professor, o Jorge é nosso professor, Newton Schultz é nosso professor, Ademar Ramos é nosso professor. Como diz o Jorge, às vezes eu falo para ele, o Jorge, para com essas coisas, porque ele diz que é tudo discípulo mesmo. E realmente, nós não sabemos de nada, nós estamos aí, não tem professor nenhum. Professor, como diz o Jorge, é um só, né? O professor Henrique José de Souza. Mas, então, poxa, é isso que a gente aprende. Eu leio artigo no 137, ele disse que já assistiu mais de 100 dos Vida Inteligente aqui, algumas outras vezes, então é isso. É essa irmandade, essa fraternidade que nós temos que colocar em prática para fazer realmente acontecer aquilo que a gente fala da boca para fora. É isso, nós aprendemos sempre, num processo iniciático, que a iniciação ela é individual. Mas o processo é coletivo. Coletivo, né? Claro. Todo peregrino a gente costuma comentar com o pessoal. Não sei se você já viu um quadrinho, a gente chegou a publicar na página do Núcleo 137, que fala o seguinte: um cara resolveu subir o topo da montanha mais alta e passar lá 50 anos para descobrir todas as respostas do universo. No final de 50 anos, ele descobriu que ele não viveu para saber as perguntas. Aí. Então o que você falou, não adianta estudar, não adianta fazer os mudras, não adianta usar uns títulos e umas palavras em sânscrito. E a aplicação disso no dia a dia? Isso aí. A gente vem aqui, fala de espiritualidade, vai ali fora, já enterra a mão na buzina e xinga xinga outro, briga com a família. É bem isso, com certeza. Não é? Então essa é a nossa ideia. A nossa ideia assim, é compartilhar estudos, trazer um pouco das nossas reflexões, falar, porque a gente gosta também de falar. Claro, temos o dom do verbo. Tá e nós, em termos de nós temos uma sintonia legal. Assim, poxa, são meus amigos, são meus irmãos,
E sempre que nós tivermos uma oportunidade de compartilhar um estudo, porque afinal a gente adora fazer esses estudos, temos alguns novos aí que a gente está preparando. Então isso é bacana. Então assim, se tem alguém que tem interesse, se isso de alguma maneira ajuda alguém, gente, as portas já valeu a abertas. pena. Já valeu a pena, isso, exatamente isso que a gente divulga. E quais são os próximos projetos? Tem agora um projeto que está engatinhando, né, que é a confraria. E o que vocês têm mais para frente? A confraria, ela começou agora em agosto. Começou agora? Isso, nós estamos beirando já 100 confrades. Olha só. 100 pessoas ali que estão... A turma já está fazendo conta, eu já não vou contribuir porque já tem 100. Você vê? Quanto dá 13,70? 1.370? Pois é. Opa, já estão ganhando demais, não vou contribuir nada. Ainda não paga 20% das despesas. Mas é assim. Bacana isso. E aí agora, inclusive hoje, né? Hoje não, esses dias já saiu também a segunda leve, então assim, sempre Que textos legal. que nós fazemos com uma curadoria muito bacana. A gente agora já conseguiu se organizar mensalmente, estamos fazendo toda a produção audiovisual do mês, então os vídeos, os podcasts. Nos dias 3 e 4 de dezembro, agora de 2016, nós vamos também fazer a segunda edição de uma oficina presencial que a gente chama de Na Rota do Tarô. Então, Na Rota do Tarô, tá. É um trabalho que nós fazemos ao longo de um final de semana inteiro. Então, fala um pouquinho da Rota do Tarô. Que tarô é esse? É o tarô agartino? Não, né? Não. Nem pode falar dele, nós né? não, Nem pode, né? Há uma restrição, né? Claro, por isso que... Mas nós fazemos um trabalho, cerca de 11 horas, então assim, é um sábado e um domingo inteiros. Só. Foi muito bacana, nós tivemos a primeira edição em abril desse ano. Fizemos para 80 pessoas, veio gente de fora do país, te juro. Veio gente de Fortaleza, gente de Salvador, Nossa, gente de Florianópolis, gente de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Se juntamos 80 pessoas. Que é isso? Multirracial, multifacetada ali. Experiência incrível. E aí nós fazemos extensas reflexões e abstrações sobre os arcanos, explicamos a origem. A nossa ideia, assim, não é ensinar nada divinatório. Sim. Não é ensinar reflexão em cima de arquétipo. Porque ali tem uma história toda em cada carta daquelas, né? Muitíssimo, muitíssimo. E aí é até bacana, porque aí nós fazemos as divisões, eu fico responsável por 1/3, Thiago por 1/3 e João por 1/3. Eu não sei o que eles vão falar. Ah, que legal. Então ali na hora, aí nós vamos fazendo tudo intercalado, e na hora a gente começa a fazer as exposições, tudo de um jeito intercalado. Então o que eles falam, que eu não sabia, me dá tanta base para falar minha parte, que depois dou base para eles, e as pessoas participam, enfim, é uma experiência muito bacana que aconteceu em abril, e agora em dezembro nós vamos repetir. Que bacana. Então, olha, foi muito legal trazer você aqui, porque, vejam só, isso é trazer alguém que faz a mesma coisa que a gente, que tem a oportunidade de mostrar para o meu público. Agora o Vida Inteligente vai conhecer mais o 137, o Núcleo 137, né? É uma honra. E vice-versa. A honra é toda nossa aqui também, porque a gente trabalha por um ideal, não trabalhamos para nós, eles não trabalham para ser famosos, nem eu com Vida Inteligente. Fazer o que com Vida Inteligente? Fazer o que eu gosto, é o que a gente pode passar, essa alegria que temos eu, Jorge, meus outros convidados que sentam aqui, e que se doam e têm o prazer de poder conversar coisas que as outras televisões abertas não te dão a mínima condição, não te dão tempo, não te dão oportunidade. Você está restrito porque tem patrocinador que não deixa você falar isso, daquilo. Então nós temos toda essa condição de poder transmitir, ou ao menos tentar transmitir alguma coisa que a gente possa compartilhar, né? Então isso é muito bacana. O Vida Inteligente está sempre aberto para vocês. Nossa. A hora que vocês quiserem aí, divulgar eventos, divulgar o 137 dentro do Vida Inteligente. Você está na comunidade Vida Inteligente ou não? Tô sim. Então pronto, Tô manda sim. lá. Se querem, não se iniba, pode mandar lá, a minha moderação vai aprovar, sabe? O que for para o bem comum, para o bem geral, interessa para nós aqui, qualquer coisa. Então é isso que a gente tem que passar. Foi muito bom vocês terem vindo, você representando os seus irmãos aqui, exatamente para mostrar que a gente trabalha unido, não tem concorrência. Exatamente. Concorrência só existe na cabeça dos outros. E ninguém está afim para ganhar aqui, ninguém trabalha para ganhar dinheiro. Nós trabalhamos por um ideal, trabalhamos pelo nosso bem-estar,
pelo nosso planeta aqui onde a gente está, por um ideal, cada um acredita no seu ideal, respeitamos todos os ideais, pelos nossos filhos, por aqueles que virão, pelo nosso bem-estar. Isso é bacana. Isso é iniciação, né? Sim. Isso que é eubiose, como sabe, né? É uma palavra grega, então tá aí. Então, muito obrigado, Ademir. Você veio direto do aeroporto aqui, é um prazer ter recebido você, fiquei muito feliz e espero que a gente possa caminhar junto e a gente chegar até onde a gente tiver que ir. Até onde tiver que ir. Então, né? Grego, foi de verdade uma honra. Transmita um meu abraço para os seus colegas, seus irmãos que eu não conheço, mas tem que conhecê-los. Vamos conhecer oportunamente. Eu falei muito sério pro Grego antes de começar o programa. Eu já assisti mais de 100 programas do Vida Inteligente. Até hoje assisto, aprendo muito. Então, assim, para mim é até algo que dá um friozinho na barriga, assim, de estar sentado aqui no lugar que tanta gente bacana já contou tanta história legal, já compartilhou tanta coisa. O nosso trabalho, como você bem falou, é que realmente nós somos os maiores beneficiados desse trabalho. Claro. A gente aprende muito, a gente conhece muita gente bacana. Puxa então, vida. assim, quando você estiver em São Paulo, o Núcleo 137 faz questão de encontrar com você pra gente fazer mais programa junto, gravar mais material junto. Vamos lá. Enfim, tenho certeza que é a primeira de muitas oportunidades. Não tenha dúvida, falou bonito. E eu quero agora que você dê o seu recado aí, em nome do 137, para os telespectadores do Vida Inteligente. Então tá bom. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Falando aqui em nome do Núcleo 137, em que a ideia é que um caminho... Deixa mais uma vez o endereço. Tá bom. Um caminho de espiritualidade, um caminho de iniciação, um caminho de autoconhecimento, ele não está só em livros empoeirados, em prédios escuros, é o dia a dia, é o tempo todo. E uma frase que nós aprendemos com o professor Henrique, aliás, antes disso, que até eu acho que eu vou encerrar com isso, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visite-nos na internet e nas redes sociais, www.nucleo137.com, facebook.com/nucleo137, youtube.com/nucleo137. Agora, o confraria.nucleo137.com e dúvidas, críticas, qualquer coisa que você quiser conversar com a gente, manda um e-mail para contato@nucleo137.com. E um jeito que nós sempre gostamos de encerrar os nossos programas, vamos lá. que é uma frase que nós aprendemos com o professor Henrique, da Sociedade Brasileira de Eubiose, é: a realidade é mais fantástica do que qualquer ficção. É isso aí, chave de ouro, né? Certo. Então é isso aí. Então, para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre.